Sejam bem-vindos, meus amigos, amigos dos meus amigos e a quem mais queira se achegar. Sou Saroni, mãe de axé, clarividente, em mais um dia com vocês, aqui na Rádio Mundial. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais na minha vida, que é a minha filha amada Érica Dirá e a Cristine Domi. São as minhas filhas de axé que estão sendo preparadas aí para ser excelentes mães de axé, porque elas já são excelentes seres humanos, agora serão excelentes mães, né? Então hoje aqui nós vamos ter um bate-papo aí com vocês, elas trazendo algumas dúvidas, algumas perguntas são perguntas gerais que as pessoas têm dúvida e eu acabo não me atentando por ser tão comum, né? Esse universo para mim, então é o meu dia a dia, a gente acaba não percebendo as dúvidas dos outros. Então vou dar aqui um bom dia minha filha. Bom dia a todos. Bom dia, mãe Sara, ô Menirá. Ô Menirá Ilá. Hoje estamos aqui juntas, elas ainda um pouquinho nervosa, natural, primeira vez, a gente fica mais nervosa mesmo, né? Agora estávamos vindo para cá, estávamos rindo, né? Do meu primeiro dia na rádio, do meu primeiro dia no YouTube, nas lives. Vocês que estão me ouvindo, querem saber um pouco mais sobre o Cinzambi, que é o meu religare, me acompanhem nas minhas redes sociais, no Facebook, na fanpage Saroni Mãe de Axé, no YouTube, Saroni Mãe de Axé, no Instagram, @SaroniOficial. No Instagram, nós temos lá diariamente a nossa energia do dia através da sua intuição. Consultas particulares, 11 944 727 948. Vamos lá, eu vou deixar a pauta por conta delas, né? Vou deixar elas irem fazendo as perguntas e vamos debatendo, porque aqui é o Minirailá, liberdade para falar. É essa aí a nossa maior crença do Cinzambi, né? A maior crença do Cinzambi é a liberdade, é a espiritualidade com o conhecimento, e nada, não tem como conhecer se não tiver liberdade, se não puder se comunicar, se não puder falar. Então, você quer saber um pouquinho mais do Cinzambi? Também temos a nossa fanpage lá, Cinzambi, onde temos alguns bate-papos e muitas postagens diárias. Então, vamos lá, quem vai me fazer aí primeiro comentário? Mãe, na verdade, a gente queria saber a diferença do Cinzambi para o Candomblé e a Umbanda. Então vamos começar Cinzambi versus Candomblé. Lembrando sempre que se vocês derem uma chegadinha lá no meu canal do YouTube, já existe algumas explicações, mas sempre é pouco, né, gente? Porque nós estamos falando aí de o Candomblé só no nosso país, ele tem aí mais de 200 anos. O Candomblé, ele é uma religião de matriz africana, diferente do que dizem que o Candomblé é uma religião africana. Não, o Candomblé não é uma religião africana, é uma religião de matriz africana. Até porque na África são mais de 600 orixás, e aqui no Brasil agora está se ampliando um pouco, mas nós cultuamos 16 orixás. Lembrando sempre, orixá é amor, orixá não é demônio. Nós temos esse compromisso no Cinzambi de desmistificar essa situação de orixá estar ligada ao mal, à macumba maldita. Qual é a grande diferença do Cinzambi para o Candomblé? O maior fundamento aí de diferença entre esses dois religares é que o Cinzambi é muito neném ainda, nós temos aí, estamos indo para o 3º ano, é a liberdade entre os filhos de axé e os filhos de santo. No Candomblé tem a mãe de santo, o pai de santo, ou tem lá o Doté, a Iá, né, que é a mãe. Tem várias outras nomenclaturas. Nós do Cinzambi, nós temos a liderança espiritual como mãe de axé. Por que mãe de axé? Porque o axé significa, em uma das suas traduções, poder de realização. E quando eu sou uma mãe de axé, eu levo o meu filho de axé a ter o poder de realização. E aí a outra diferença muito gritante é que o Candomblé, quando você vai dar santo ou fazer o santo, que são as obrigações, que aí entra lá, que nós também temos, o obi, o bori, a feitura, mas é bem diferente. No nosso Cinzambi não se faz a raspagem, não se faz as curas, que são aqueles cortinhos marcando com cruz, os braços, o corpo da pessoa. Nós do Cinzambi acreditamos na nova era.
A nova era que é regida por Mãe Ansã, por Oiá, a Senhora do Tempo. Ela não aceita mais aquele tipo de sacrifício. Por que que no candomblé existe esse sacrifício de ser raspado, catulado? Porque eles acreditam que o filho morre para esse tempo e nasce para o tempo do orixá. Nós do Sinzambi não. Nós acreditamos na vida agora. Quando eu já reencarnei, eu já estou nesse tempo para a honra do meu orixá. Então, o maior fundamento é, nós não temos essa crença do que você vai morrer nesse tempo, é uma coisa lúdica, vamos colocar assim, mas aí tem que fazer todo aquele rito. Nós temos os nossos ritos, mas de uma maneira mais livre. Os nossos filhos, eles fazem reconhecimento da sua ancestralidade e não obrigação de santo. Porque se eu tenho o poder de realização, eu tenho o poder de realizar aqui a herança que eu sou para a minha ancestralidade. Então, essa é a nossa maior diferença. Perguntando da Umbanda, também temos largas diferenças. A Umbanda, ela vem muito firmada aí em 3 vertentes: cristianismo. Nós do Sinzambi não somos cristãos. Tem que ter coragem para falar que não somos cristãos no segundo ou no primeiro país mais cristão do mundo, né? Porque quando você fala, eu não sou cristão, as pessoas entendem, eu sou do demônio. E eu não disse nada disso. Eu só disse que eu não sou cristã. Inclusive, lá no YouTube eu falo Jesus Cristo e eu, né? Tenho uma admiração, paixão, gratidão por Jesus Cristo, mas não por rejeição e sim por respeito. Nós do Sinzambi não somos cristãos, porque o cristianismo, assim como a Umbanda é. A Umbanda, ela prega o cristianismo, tanto que ela tem aquela imagem de Jesus Cristo nos seus congás. Também sou muito grata à Umbanda, eu já fui amparada na Umbanda, e muito bem amparada. Mas não é a minha essência. Eu não consigo entender essa mistura do cristianismo com a macumba. Nós estamos falando de macumba bendita, tá? Da macumba na sua primariedade de amor e prosperidade, saúde, harmonia, porque quando Deus Pai Olorum nos dá a consciência de fazer a magia, de fazer a macumba, é para o bem, nunca para o mal. Mas o mal existe, porque nós é que trazemos ele aí à existência, assim como o bem. E a nossa diferença larga para a Umbanda é que nós não somos cristãos e não temos... a Umbanda, ela vem com a filosofia de Kardec. Nós também não seguimos o kardecismo no sentido de encaminhamentos de espíritos. Nós, aquele espírito que incorpora em uma pessoa, ou ele nos serve, ou será despachado. Tão simples assim. Nós não vamos ficar no meio tempo do encaminhamento. Se ele nos serve, mesmo que ele ainda esteja num estágio aí bem difícil de tomar um sentido de vida de novo através da matéria de alguém, ele pode estar ainda em sentido de vingança, porque o espírito ele pode estar aí vagando aí pelo espaço, e a Umbanda ela tem um sentido de encaminhamento. Nós não. Nós vamos cultuar, não interessa quem seja, nós é que vamos decidir ali, a mãe de Axé e os seus filhos, vamos decidir se aquele espírito deverá ser cultuado e tratado ou vamos despachar. Então são essas diferenças aí mais evidentes entre tantas as outras, e lembrando sempre, nós prezamos absurdamente pela liberdade. A casa, hoje nós temos uma casa de Sinzambi, que fica aqui localizada próximo ao Jardim Anália Franco, em São Paulo. Temos, sim, a ambição de termos algumas aí, iniciando pelo Brasil, até pelos Estados Unidos. Já temos lá pessoas nos Estados Unidos buscando o conhecimento do Sinzambi para poder montar a casa de Axé, mas sempre é a mesma base, liberdade. Liberdade sempre, porque é o que o nosso orixá regente, qualquer casa de Sinzambi no mundo inteiro estará sendo regida por Oiá, que é a senhora de toda a liberdade. Esse é o nosso fundamento. Então, a importância da coroa, do reconhecimento da coroa é extremamente importante, no caso,
todas as pessoas, né? Sim. O que é coroa, né? Vamos explicar aí, porque com certeza nós temos aí muitos ouvintes que estão ouvindo aí alguma coisa sobre religião de matriz africana a primeira vez. Sinzambi, eu tenho certeza que é a grande maioria ouvindo a primeira vez. A coroa é o que nós chamamos, quando se forma o orixá. Qual é o orixá que você nasce? Porque nós já nascemos com o orixá, porque o orixá, ele é a nossa ancestralidade, é o que rege, é uma família. Eu sou uma filha de Nhansã. Então, o meu ancestral maior é minha mãe Nhansã. Eu venho, se eu tivesse condições de fazer um DNA até 6.000 anos atrás, iriam chegar lá na alçada de minha mãe Nhansã, no tempo que ela viveu, e iriam identificar. Todos os filhos de Nhansã é da mesma família? Sim. Todos os filhos de Xangô é da mesma família? Sim. E aí, quando nós falamos de coroa, uma coroa é composta pelo orixá de frente, que rege o seu comportamento, o seu orixá do ori, que é essa partezinha da nossa cabeça, onde fica a muleira da criança inicialmente, e vai se fechando ao passar dos meses, e é ali exatamente onde está o nosso ori, que vai ter a regência de um orixá que rege as nossas emoções. E na nuca, que é o nosso orixá ancestral, que aí a gente diria assim, é aquele vozão, sabe? É o vô, que na hora que você está errando, ele segura aí você no colo e dá aquela segurança. Então, a importância de você entender a sua coroa é entender de onde você está vindo. E quando você entende de onde você está vindo, está muito mais simples. Eu sempre dou o mesmo exemplo, porque eu acho que até hoje foi o mais nítido que eu encontrei. Uma filha de Nhansã pedir paz. É normal, qual de nós, em alguns tempos de desesperos, todos em terra, todos em plano físico vamos viver, qual de nós, em algum momento, já não falou, eu quero um pouco de paz, eu só preciso de paz? Mas se você souber que você é uma filha de Nhansã, você vai deixar de pedir a paz. E nos seus momentos de desespero, você vai falar, eu quero a vitória. Porque as filhas de Nhansã, os filhos de Ogum, eles vieram para a guerra. Então não adianta eu clamar por paz. Porque eu não fui forjada, eu não fui criada. A minha ancestralidade, ela é de guerra. Então isso facilita muito a minha vida. Porque tem uma situação que eu quero alertar a todos que é importante. Eu quero ter paciência. Tudo que você quer ter muito na vida, como nós estamos em evolução humana, em terra, você vai ter que passar para conquistar, né? E quando você fala assim, eu quero paciência, você vai viver muitas provas, você vai ser muito colocada, coagida em situações difíceis, as mais difíceis para você, para aprender a ter paciência. Então, pensa bem, eu não quero paciência. Depois que eu descobri isso, que aí esses mistérios você vai aprendendo através da sua coroa. Tá aí a importância. A coroa é fundamental para que você saiba o motivo da sua existência. Qual de nós não perguntamos qual é a minha missão? Todos sentimos que temos alguma missão. É igualzinha para todos. Desde o maior líder espiritual até o menor líder espiritual, até o ser humano que até não acredita em nada, pode ser um ateu. Na verdade, o ateu, ele acredita nele, ele acredita na força do ser humano, mas ele não tem uma fé em Deus. Até o mais crente, até o mais ateu, é a mesma missão, convivência. Legal. Falando sobre a evolução... os orixás, entidades e guias, os orixás, eles já são seres evoluídos, mas as entidades e os guias, eles estão em evolução ou eles já são evoluídos? Na nossa hierarquia de Sinzambi, nós acreditamos nessa hierarquia. Deus Pai Criador, orixás, emanações de Deus. Então, por isso que orixá não é demônio. Eu venho teclando isso e quero que os meus filhos de axé e os meus seguidores teclem isso. Orixá é amor, orixá não é demônio. Nós temos que usar essa expressão para desmistificar, né? Porque foi tido, quando tem alguém bêbado, quando tem um drogado, é culpa de Ogum,
é culpa de as mortes coletivas, é porque esses demônios, esses macumbeiros demoníacos dizem que esse ano é de Ogum. Ogum é o demônio da morte. Nada disso. Ogum é o Senhor que segura todas as guerras. Ogum ele é amor. Então, eu sempre vou citar em qualquer pergunta que me façam. Orixá é amor, orixá não é demônio. Até porque no Sinzambi, assim como na maioria das religiões de matrizes africanas, nós não acreditamos em demônios. Nós acreditamos em consequências. Mas, voltando, a nossa hierarquia é Deus Pai Criador, orixás, que são divindades de Deus, entidades, guias e espíritos. Assim é a nossa hierarquia. Espírito, ele pode ser qualquer um. Bom ou mal, desesperado, perdido, ele está vagando. Ou ele está em desespero, ou ele está com sede de vingança, por qualquer motivo. Às vezes ele teve um desencarne até tranquilo, mas por algum motivo ele não conseguiu ir para um astral tranquilo, ele ficou vagando e ele vai perdendo o sentido de vida. Às vezes as pessoas falam assim, mas como a minha mãe amada, querida, ela pode estar me atrapalhando? Ela já não é mais a sua mãe amada, querida, ela foi se perdendo, ela já não tem mais aquele sentido. Então nós vamos aí cuidar desse espírito da melhor maneira possível. No Sinzambi ou vamos cultuar como um ancestral venerável, ou até logo, toma o seu rumo, papai Obaluaê e minha mãe Ansan de rumo, né? É assim que nós trabalhamos. Os guias, eles já são espíritos que já entendem que eles precisam ajudar, mas ainda precisam de troca. Eles ainda precisam da minha energia. E por isso que se ouve tanto, a pombagira é ruim, porque desde que eu pisei naquele terreiro tal, minha vida acabou e eu fui ruim. Porque é um espírito que já é um guia, ele já toma incorporação nos mediadores incorporativos. Porém, se aquele mediador incorporativo não tiver consciência de que ele está em uma troca, ele está dando, naquele tempo de incorporação, vida novamente. Aquele espírito que já se tornou um guia, ele está dando vida. Qual vida ele está dando? Porque por meia hora, 2 horas, 3 horas na nossa casa, nós temos incorporações longas, né? Porque nós temos a nossa função de amor à caridade, aí uma vez por mês, geralmente um domingo do nosso mês, nós nos dedicamos à função de amor ao próximo. E que nós recebemos muito, né? Então, os nossos guias, que são os nossos pretos velhos, geralmente são feitos aí com os pretos velhos, a próxima função de amor ao próximo é em abril e será com as nossas pombagiras, né? Eles vêm num sentido de muito trabalho e nós lá ficamos horas incorporadas, mas tem períodos que eles ficam 3, 4 minutos e isso é uma responsabilidade do mediador, tanto que na nossa casa, se o mediador não estiver bem, ele não vai incorporar, ele vai dar chão, ele vai assistenciar, ele vai receber ou vai ficar sentadinho, né? Porque a responsabilidade nossa junto àquele guia é muito grande e conforme nós emanamos amor àquele guia, ele sai dali gerando amor também no plano espiritual e passa a ajudar muitas outras pessoas. Aí as entidades, né? Entidades, no nosso caso, nós já tratamos os nossos Exus, né? Os nossos guardiões de lei, o nosso povo de rua. Exu, gente, não tem problema. Exu não tem nada a ver com demônio. Então as pessoas têm até medo de falar o nome Exu, que era a mesma coisa que tá falando capiroto, capeta, diabo, demônio, nada disso. Exu são guardiões de lei, não precisa ficar apavorado em ouvir o que eu estou falando agora. Continue aí comigo que vocês vão entender o quanto é gostoso ouvir de Exu. Exu são os espíritos que foram para guias e de guias por nobreza, por cumprirem o compromisso espiritual e pelos seus mediadores. Eu não estou santificando Exu, porque santo para nós é só os orixás. Abaixo, santo é orixá e Deus. Fora isso, não tem santificação. Os Exus, inclusive, nem gostam
de serem tratados como santo, porque é como se eles estivessem desonrando a hierarquia. E eles são extremamente éticos e guardiões de lei. Então, os nossos Exus no Sinzambi são tratados como entidades, porque nós acreditamos que eles evoluíram e são os únicos que podem fazer essa caminhada entre nós aqui no plano físico para os nossos orixás. São eles que levam os nossos pedidos, são eles que levam as nossas revoltas, são eles que levam os nossos desesperos, são eles que levam os nossos agradecimentos. E aí um segredo gostoso para que vocês entendam como Exu é bom. Por que que o povo, né, de Axé agrada tanto Exu? Porque às vezes nós não estamos tão bonzinhos assim, mas eles levam lá para o nosso orixá que nós somos bonzinhos e que nós só precisamos ali de uma pitadinha de amor. Então, a evolução de espíritos e guias se dá muito por nós. Sejamos responsáveis, não só os mediadores incorporativos, mas os clientes, os amparados. Eu posso pedir qualquer coisa? Lógico que sim. Aí cabe àquela cabeça que está mediando a incorporação, se ela estiver em sentido de vingança, e um cliente, um consulente chegar e pedir vingança, não tenha dúvida. Aquele guia, aquele espírito, ele perde o sentido novamente. E para te agradar, ele vai te atender. Mas não tenha dúvidas que quem está em cima é Exu. E ele é um excelente cumpridor de lei. Para nós, Exu é o grande supervisor e fiscal de Deus na Terra. Ele não gosta de fofoca, ele não gosta de intriga, contrário de tudo que falam. Fulano é intrigueira, tá carregando Exu. Não, não tá não. Não tenha dúvidas que não está. Exu tá bem próximo, Exu reconhece as nossas intenções. Ele é o grande guardião. Então, vamos começar aí a dar honra a quem tem honra. E Exu é uma entidade de honra. Então vamos lá, mãe. Muito se indaga, né? Qual a necessidade da manipulação do fumo e da bebida alcoólica nos terreiros? O fumo e a bebida alcoólica, ela é sempre muito polêmica. Tem algumas doutrinas, até dentro da própria religião, algumas casas que tem a placa de Umbanda, a placa de Candomblé. Algumas dão o fumo e o cigarro, outras não. Nós no Sinzambi damos, tá? Nós no Sinzambi damos, porque nós entendemos que aquele guia, aquele espírito, ele volta à necessidade, quando ele começa a tomar o sentido de vida através do seu corpo, através da sua incorporação, ele muitas vezes tem aquela necessidade de sentir o prazer novamente. E não é só algo tão fútil, o prazer da carne, porque muitas vezes eles estão ali, você vê que eles não estão nem tragando. Na nossa casa, nenhuma entidade traga, não porque nós condenamos, porque na nossa casa todos são respeitados, a vontade deles vale. Mas é necessário, muitas vezes, aquele cigarro, aquela queima deles estarem fumando, descarregando mesmo, ou a própria matéria, o próprio mediador, ou quem ele está atendendo, né? Então, só ali de estar queimando aquela palha, aquele cigarro, aquele fumo, já é uma reza, já é um trabalho. E a bebida também, muitas vezes, é um descarrego. Tem uma curiosidade bem interessante. Vocês, os mediadores incorporativos que estiverem me ouvindo, vão falar que é verdade. Pode ficar incorporado o tempo que for. Eles bebem, eles fumam e eles não pedem para ir ao banheiro. Não tem aquela necessidade. Porque ele já está fazendo aquela transição da matéria para o plano astral. Ele já está descarregando onde tem que descarregar, né? Então, isso é bastante interessante, chamar a atenção. Não vai fazer mal a ninguém que está ali. Mas, com o tempo, eles vão reduzindo essa necessidade, mas é muito importante até para os descarregos. Aqui nós vamos encerrando, lembrando a vocês que a minha consulta particular é 11-944-727-948. Vale a pena você ter uma experiência e saber o porquê você existe. Venha saber de onde você está vindo, para onde você está indo. Isso faz parte da nossa existência. YouTube Saroni Mãe de Axé.
Instagram, @SaroniOficial, sempre com a energia do dia, aí pela sua intuição. Lembrando sempre, Sinzambi, Axé, um caminho de amor ao bem. Vamos juntos, decida pelo amor ao bem. Seja em qualquer religião, nós não fazemos apologia de religião, mas fazemos apologia ao amor. Um beijo no coração de cada um de vocês. Sinzambi, Axé.